Firmes e fortes, Agatha. Muito bem. Então, próximo assunto que a gente vai ver na nossa aula de hoje são os fundamentos de imunologia. Ah, tá. Vamos ver aqui. Agatha, a gente vai ter os nossos encontros da prática, sim. Eu ainda vou confirmar com a prof. Sabrina, tá? Mas, por enquanto, a gente ficou decidido que faremos a nossa prática assim que possível, tá? Então, vamos aguardar aí as determinações das próximas semanas. No Natal, não sei. Pois é, vamos tentar. Vamos aguardar aí o posicionamento, tá, dos próximos dias. Enquanto isso, já que a gente não tem essa resposta no momento, né, nossas duas práticas de biomecânica e nossa prática de biossegurança, a gente vai, né, continuando com o que a gente pode aqui. Se tiver saindo assim, não, muito bem. Certo, pessoal. Então vamos lá. Basicamente, vocês lembram, né? Vamos começar aqui pela terminologia, por favor, tá? Pensem comigo que quando a gente se refere ao termo imune, imune quer dizer o quê? Que alguma coisa não é passível de se contaminar com outra coisa. Isso é uma coisa imune. Eu estou imune de repente, a me contaminar com alguma coisa. Estar imune é, por exemplo, a não gosto de alguém, estou imune a gostar dessa pessoa. Também não sei, pode ser. Mas percebam que o termo imune, ele quer dizer que você não tem a possibilidade de entrar em contato com aquilo, ou de sofrer algum prejuízo ao entrar em contato com algo. Então, prestem atenção. Não é uma terminologia correta você utilizar a denominação sistema imune, tá? Ou qualquer coisa nesse sentido. O sistema ou é imunológico ou é sistema imunitário, tá? São as duas formas corretas de você denominar o nosso sistema imunológico ou sistema imunitário, que basicamente é um sistema, ou seja, um conjunto de várias coisinhas que geram a nossa imunidade. Perfeito? Então, não escreva um sistema imune, porque o sistema não é imune de, por exemplo, sofrer uma doença autoimune, por exemplo. Certo? Então, não é uma terminologia correta. O que é basicamente o nosso sistema imunológico? São um conjunto de células, organelas, proteínas, citocinas, sistema complemento, mas basicamente um conjunto de células e procedimentos que vão agir em defesa do nosso organismo contra agentes estranhos, invasores, que podem ser vírus, bactérias, toxinas ou condições do próprio organismo, como acontece nas doenças autoimunes, que é quando o nosso sistema imunológico identifica algo que é produzido pelo nosso próprio organismo, pode ser uma célula, uma proteína, uma substância, e ele identifica aquilo como algo prejudicial e vai desencadear toda uma resposta imunológica para atacar, para eliminar aquela substância que de repente é uma cartilagem, que de repente é uma célula do nosso próprio organismo, enfim. Isso é uma doença autoimune, certo? E o nosso
sistema, ele é composto por células, anticorpos e processo inflamatório. Beleza? Nós utilizamos este sistema contra condições como câncer, que é o crescimento desordenado de células, para nos proteger contra doenças autoimunes ou desencadear doenças autoimunes. Para a hipertrofia muscular, então, quando a gente faz um exercício, faz uma lesão tecidual, aquele reparo tecidual, ele acontece mediado por uma resposta imunológica, tá? De reparo tecidual, através de um processo inflamatório. Então, a hipertrofia muscular e o reparo tecidual pós-exercício, ele acontece mediado pelo nosso sistema imunológico. Assim como rejeição a transplante, e aqui cabe ressaltar para vocês que o nosso organismo, ele só rejeita um componente biológico, tá? Então, por exemplo, quando um indivíduo troca uma válvula cardíaca e é uma válvula de origem animal, por exemplo, essa compatibilidade entre componentes orgânicos pode acontecer uma rejeição. Por outro lado, quando não é um componente biológico, não é esse termo que se utiliza, de rejeição biológica. Pode ser de algum procedimento ali envolvido, mas não é o mesmo termo de rejeição, que o nosso corpo ele só rejeita algo biológico. Por exemplo, quando tem uma prótese, que é uma prótese sintética, de repente de fêmur, de joelho, como aquilo é um objeto inorgânico, é um metal ou é algo sintético, quando o nosso organismo não se adapta com esse tipo de material inorgânico, o termo não é rejeição, pode ser incompatibilidade, mas não é rejeição porque não é alguma coisa orgânica, beleza? Só para vocês saberem aqui a utilização do termo. Então, rejeição, sempre que tiver esse termo de rejeição, é sempre com relação a um componente biológico. Então, muito bem. O que confere a nossa imunidade? O que confere o nosso perfil imunológico? A resistência a doenças infecciosas, basicamente composto por um conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas, cuja atividade está coordenada, está associada a uma resposta imunológica. E quais são as funções do nosso sistema imunitário ou nosso sistema imunológico? Número 1, defesa contra micro-organismos patogênicos, sejam eles vírus, bactérias, fungos, vermes, qualquer substância. Eliminação de toxinas também é realizada pelo nosso sistema imunológico. Então, toxinas como substâncias tóxicas, substâncias químicas, veneno, como descrito ali, qualquer substância cuja toxina pode gerar algum distúrbio no nosso organismo. Também a função do sistema imunológico, eliminar células modificadas, ou seja, células cancerosas, cancerígenas, seja elas no início da sua fase de crescimento desordenado. Então, o que acontece? Nossas células, elas estão em constante movimento, né? Estão em constante processo de meiose, mitose, enfim, dependendo do tipo de célula. Dentro das nossas células, a gente está em constante remodelamento, tanto da estrutura
intracelular quanto das organelas. Portanto, um crescimento aleatório, desorganizado, ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Porém, o nosso sistema imunológico ele está sempre muito atento quando isso acontece. O nosso sistema imunológico vai lá e já normaliza a situação, retira aquele crescimento, reabsorve aquele crescimento desorganizado e desordenado, e você nunca nem soube que teve algo assim. Não deu nem tempo de você sentir nada. Isso são algo que a gente não consegue identificar, mas que pode acontecer, tá? O que acontece? Quando a gente entra numa queda da atuação do nosso sistema imunológico, ou seja, quando a gente entra num estado de imunossupressão, essas células, esses crescimentos desordenados, eles acontecem e o nosso sistema enfraquecido ou com baixa atuação não tem mais forças, ou não tem mais agentes, ou não consegue mais identificar aquele crescimento desordenado, e aí acontece realmente a exorbitação desse perfil e acontece o câncer propriamente dito, tá? Mas é só para vocês terem em mente que esse crescimento e essas modificações celulares, elas acontecem o tempo todo. E então, nós precisamos estar sempre saudáveis, sempre cuidando dos nossos hábitos de vida, para manter o nosso sistema imunológico sempre 100%, para evitar com que nós venhamos a adoecer. Vamos fechar aqui. Quarta função do nosso sistema imunológico, reparo tecidual, que é o que eu falei, né? Então, pode ser com relação a um ferimento, por exemplo, cortou uma parte do corpo, enfim, fez um arranhão, faz lá o seu processo inflamatório, reparo tecidual da epiderme. Foi para um exercício, foi lá na academia, fez um supino bem pesadão, né? Vai fazer lesão tecidual? Fica aquela dor muscular? Sim. E isso indica o quê? Que teve lesão de fibras musculares. E esse reparo tecidual para gerar hipertrofia e você ficar mais forte é mediado pelo sistema imunológico. E quinta função, destruição das células invasoras, ou seja, rejeição a transplante de componente biológico, certo? Então, quando que entra, por exemplo, quando que entra o desenvolvimento de uma doença autoimune? Quando as nossas células componentes do sistema imunológico identificam uma própria estrutura do nosso organismo como algo, como um patogênico ou uma toxina, ou mesmo como uma célula modificada. Nosso sistema imunológico, ele entra em contato com aquela outra célula ou aquela proteína e identifica aquilo como algo ruim ou prejudicial. E aí arma toda a resposta inflamatória, toda a resposta imunológica para destruir aquele componente, mesmo sendo algo do nosso próprio organismo, certo? Então, é um sistema que é um sistema muito excelente de reconhecimento, porém, pode ter esse tipo de falha, tá ok? Então, que é basicamente aqui, né, alguns distúrbios que podem acontecer, mediado por algumas dessas situações listadas ali nas funções imunológico. Muito bem. Vocês lembram que o nosso sistema imunológico ele é dividido em dois sistemas. Existe um tipo de imunidade que se chama imunidade inata, ou seja, aquela que nós já nascemos com ela, né?
e ela é responsável pelas defesas inespecíficas, ou seja, não existe uma especificidade de algum patógeno, por exemplo. Essas barreiras, elas podem ser as barreiras físicas, como pele, mucosa, ou elas podem ser algumas defesas internas do nosso organismo, que são as células que fazem fagocitose. Fagocitose, lembra que é quando uma célula ela abre ela emite uma parte da sua membrana e abraça aquela substância e traz aquilo para dentro do seu citoplasma, onde vai acontecer ali uma destruição mediada pelo lisossomo ou alguma outra estrutura química que vai fazer a reabsorção e a destruição daquela substância que foi englobada por esse processo de fagocitose. Temos células citotóxicas, temos inflamação, que é o processo inflamatório, e temos temperaturas, ou seja, a febre como uma defesa do nosso organismo, né? Como elevando a temperatura corporal, você atinge e inviabiliza aquele micro-organismo. Isso funcionava há milhões de anos atrás, antes do homem vir e alimentar e fortalecer os micro-organismos para se adaptarem ao que a gente tem hoje em dia, como medicamentos e tudo mais, né? Mas, enfim, hoje em dia a febre já não é tão eficaz para combater os micro-organismos que a gente entra em contato hoje em dia. Então, temos como barreiras naturais, lá, ó, a pele, então a nossa epiderme, ela está aqui para proteger o contato direto entre os nossos vasos, as nossas células sanguíneas, as nossas células musculares, do contato direto com o meio ambiente. Então, nossa pele também é uma barreira de proteção contra micro-organismos. Saliva, na saliva existem substâncias também, como amilase, que vão ser capazes de quebrar alguns sacarídeos, algum derivado de açúcar, por exemplo. Temos ácido estomacal, que tem um pH bem ácido, né? Um pH bem capaz de destruir quimicamente algumas certas substâncias. Temos o peristaltismo, tanto que ocorre no estômago quanto no intestino, né? Para movimentar e também para destruir de uma forma mecânica as estruturas do que a gente se alimenta. Temos que mais? Cílios do epitélio respiratório, que é quando a gente tem alguma secreção, são os cílios que fazem aquele incômodo na garganta, por exemplo, porque eles param de se movimentar, né? Tá cheio de secreção ali. Então, são várias as barreiras naturais que a gente tem que fazem parte desta imunidade inata. E já a imunidade adaptativa é tudo aquilo que a gente vem a aprender de acordo com o meio em que a gente vive, de acordo com aquilo que a gente entra em contato ao longo da vida. Neste sistema de imunidade adaptativa, nós criamos defesas específicas, de acordo com um contato primário a algum micro-organismo. E este tipo de imunidade, ele pode ser mediado por células ou mediado por anticorpos, tá? Então, são as duas formas de atuação da nossa imunidade adaptativa, que é adquirida com a nossa vida, né? Com o contato ao longo do tempo. Basicamente, o que a gente tem lá na imunidade inata, né?
Nós temos lá barreiras epiteliais, que a gente já falou, células que fazem fagocitose, como macrófagos, temos células dendríticas, temos células natural killer, e as células natural killer, elas são a primeira linha de defesa contra células cancerígenas, né? Contra células que estão desenvolvendo um crescimento exorbitante, ali, um crescimento desordenado. E temos o sistema complemento, que são basicamente substâncias que estão presentes ali no vaso sanguíneo e que vão mediar sinalizações pró-inflamatórias. Isso faz parte do sistema complemento, são proteínas que vão ajudar aí na sinalização para desenvolver todo o processo inflamatório. A imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa. É como se tivesse um protocolo dentro do nosso organismo, onde entrou em contato com alguma substância, algum micro-organismo, a primeira fase do protocolo é desencadear a resposta mediada pela imunidade inata, ou seja, células fagocitando aquelas substâncias, células dendríticas, sistema complemento gerando toda aquela sinalização e tudo mais. Isso acontece ali no período inicial de contato com aquele micro-organismo. Logo em seguida, se o nosso sistema de imunidade inata não conseguiu dar conta de resolver aquele problema, ou aquele contato com o micro-organismo, começam outras reações inflamatórias, ativando a nossa imunidade adquirida, que aí entram as células chamadas linfócitos B. E os linfócitos B, eles têm a capacidade de desenvolver uma memória, ou seja, são os linfócitos que guardam aquela informação para que, quando a gente venha entrar em contato posteriormente com o mesmo micro-organismo, aquela resposta já seja rapidamente desenvolvida. E é por isso que, quando a gente entra em contato novamente com a doença, a gente já apresenta um quadro mais brando do que da primeira vez, porque nós já temos todo o ciclo de defesa pronto, memorizado lá pelos linfócitos. Tá certo? E aí, nossa segunda e terceira linha de defesa vem com a imunidade adquirida com a atuação dos linfócitos B e linfócitos T, até que consiga resolver aquela infecção, certo? E aí gera a memorização daquela resposta inflamatória e tudo resolvido ao longo dos dias, tá? Durante esse período, percebam aqui que a imunidade adaptativa ela é mais lenta, porque ela vai aprender com o processo quais são as linhas de defesa mais adequadas para enfrentar aquela substância, aquele micro-organismo, tá? Então, ela vai aprendendo ao longo do tempo como fazer para se defender daquela situação, certo? Então, como eu já falei anteriormente, os componentes da nossa imunidade inata são as células dendríticas, os macrófagos, que fazem a fagocitose, né? Os macrófagos, eles têm essa capacidade de distorcer a sua membrana e abraçar aquele micro-organismo, trazer para dentro do seu citoplasma e ali fazer todo o seu processo de destruição, mediado pelo lisossomo, que é uma organela que fica lá dentro do citoplasma dessa célula. E ainda tem os neutrófilos, que também vão estar presentes aí na nossa linha de defesa
na nossa primeira linha de defesa, que é a imunidade inata. Basicamente, essas células englobam e destroem os micro-organismos e produzem espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que vão agir lá nos vasos sanguíneos, fazendo vasodilatação, ou seja, vai aumentar a permeabilidade desses vasos e aumentar também o edema local. Por isso que num processo inflamatório acontece calor, rubor e edema ali na região, tá? Por quê? Porque a gente tem sinalizadores inorgânicos, que a gente chama, né? Que são espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que agem no epitélio vascular, aumentando o seu calibre do vaso, aumentando assim o espaço entre cada célula do vaso, por isso aumenta a permeabilidade. E aumentando esse espaço, você extravasa mais líquido do plasma para aquela região, então fica mais encharcado, né? Isso é o edema, certo? Por outro lado, essas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio também vão sinalizar para outras substâncias do nosso corpo, para trazer células, enfim, para desenvolver todo o processo inflamatório. Então, essas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio também são comunicadores celulares daquela situação que está acontecendo naquela região do organismo. Então, basicamente, nós temos aqui a imunidade inata sendo composta por barreiras físicas, temos células fagocitárias e fatores solúveis, como o sistema complemento, e temos barreiras químicas que são, por exemplo, o pH, enfim, enzimas que vão ajudar aí na nossa proteção contra os micro-organismos, certo? Dentre as células que fazem parte desse processo da imunidade inata, nós temos lá neutrófilos, monócitos, e os monócitos, eles se diferenciam em macrófagos, tá? Então, muitas vezes, tem ali uma célula, várias célulazinhas flutuando pelo plasma, identificou um micro-organismo, aquele monócito, ele já se diferencia em macrófago para poder fagocitar, certo? Então, existe esse tipo de resposta também. Então, temos lá eosinófilos, basófilos, mastócitos, células natural killer e sistema complemento, fazendo toda essa resposta inicial de pró-inflamatória, certo? O que temos agora? Componentes da imunidade adquirida, ou seja, específica para o contato de cada antígeno. Tá? Antígeno é todo micro-organismo ou toda toxina capaz de gerar um processo inflamatório, se chama antígeno. Tá? Mecanismos estimulados pela exposição dos agentes infecciosos aumentam a capacidade defensiva a cada exposição com o antígeno. Basicamente, são componentes aqui da nossa imunidade adquirida: os linfócitos e os anticorpos, tá? Que vão ser as linhas de defesa secundária do nosso organismo. Então, o que a gente tem aqui na imunidade adquirida? Ela pode ser mediada por células, linfócitos T, ou mediadas por anticorpos, que são responsabilidade dos linfócitos B, certo? Os linfócitos B, eles produzem anticorpos contra os antígenos, ou seja, aquelas substâncias que são capazes de gerar um processo inflamatório, ou mediada pelos linfócitos T, que vão lá e combatem diretamente aqueles micro-organismos, certo? Todos eles se
se conectam, entram em contato entre si, porque não acontece no organismo, primeiro a imunidade inata com a atuação das suas células, depois cancela isso e vem os linfócitos. Não. Começa com toda a parte de fagocitose, sistema complementos finalizando, mas ao mesmo tempo que continua esse processo aqui, vem os linfócitos para resolver ali, fazer a sua mediação. E existe, então, essa retroalimentação entre eles para manter a resposta inflamatória. Portanto, olha aqui, o próprio sistema complemento faz a retroalimentação, chamando mais linfócitos para a região, para poder resolver esse processo inflamatório. Certo? Dentro dessa parte de imunidade adaptativa, a gente tem aqui, ó, a imunidade mediada por anticorpos, que acontece o quê? Quando o nosso linfócito B entra em contato com o micro-organismo ou com o antígeno, ele entra em contato com alguma substância que faz parte ali da membrana celular daquele antígeno e desenvolve estruturas que vão ser capazes de identificar posteriormente aquela mesma estrutura e desencadear o processo inflamatório de reparo, certo? Então, isso é por meio de proteínas de membrana ou polissacarídeos de membrana, tá? Já o processo mediado por células, que é pelo linfócito T, aquela célula, aquele macrófago que já englobou o micro-organismo, ele é identificado pelo linfócito T e o linfócito T que vai fazer com que essa célula, esse macrófago que abraçou o antígeno, seja destruído, tá? Então, é isso que acontece. E aí, temos essas duas formas de identificar e de memorizar o contato com o micro-organismo ou com o antígeno, né? Resumo para vocês aqui, ó. Resumindo, então, a gente tem resposta inespecífica lá da imunidade inata. Primeira linha de combate, a gente tem barreiras naturais. Segunda linha de combate, nós temos o desencadeamento inicial do processo inflamatório por meio de células que fazem a fagocitose dos antígenos. Temos sistema complemento sinalizando para que os linfócitos cheguem ali na região. Altas temperaturas está aqui como a febre, que não é uma estratégia muito efetiva para os micro-organismos que a gente enfrenta hoje em dia. Passou isso aqui e não resolveu, continua sinalizando para os linfócitos chegarem aqui na região. Temos a terceira linha de combate, que é a chegada dos linfócitos, tanto anticorpos quanto linfócitos que vão efetivamente realizar a destruição do macrófago que fagocitou a substância. E esses anticorpos, eles podem vir tanto de um contato primário com a doença, e aí o nosso sistema, os nossos linfócitos já lembram, tem a memória imunológica daquele organismo, micro-organismo, ou por meio de vacina, tá? Então, quando a gente injeta lá a vacina, o nosso sistema entra em contato com aquela substância, desenvolve todo o processo inflamatório e memoriza, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês qualquer espécie molecular capaz de iniciar uma resposta imunitária ou imunológica, é chamada de antígeno, certo? Em resumo,
entrou um micro-organismo, gerou uma infecção, gerou algum distúrbio em qualquer lugar do nosso sistema, ele é identificado lá pelos macrófagos e neutrófilos. Essas células vão fagocitar, vão abraçar, né? Lembra que eles emitem pedacinhos da sua membrana, abraçam aquele vírus ou aquele micro-organismo e liberam mediadores do sistema complemento, citocinas, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, entre outras substâncias. Essas substâncias vão fazer alterações teciduais, como lá no cérebro, a gente desenvolve redução do apetite, a gente desenvolve elevação da temperatura pelo sistema termorregulador. No músculo esquelético e no tecido adiposo, a gente libera nutrientes para esses tecidos se manterem. No fígado, nós temos alterações metabólicas e temos a liberação de proteínas pró-inflamatórias da fase aguda. E ainda, quando o nosso sistema de imunidade inata dá conta, nós temos a eliminação do patógeno. E aí o sistema complemento, que são essas proteínas que ficam viajando pelo sangue, o sistema complemento vai conversar com os linfócitos para dizer ou se precisa continuar o processo inflamatório ou se já resolveu o problema, certo? Basicamente, desta forma que o nosso corpo consegue lidar com uma invasão de um micro-organismo, tá? Na atividade que eu pedi para vocês, eu quero que vocês façam um esqueminha de qualquer forma, tendo basicamente isso aqui, ó. Entrou uma vacina, o nosso sistema de imunidade inata vai identificar como que é essa primeira fase da resposta imunológica. Se a imunidade inata não deu conta de resolver, a gente passa para o que é feito a vacina, né? Para entrar em contato com os linfócitos e produzir a memória imunológica, certo? Por fim, agora sim, falando sobre vacinas, né? A gente tem 2 tipos. Tá sem áudio, pessoal? Vamos ver aí o que deu. Estão me ouvindo, pessoal? Coloquem aí. Vai que deu algum problema aqui. Sim, posso continuar? Muito bem. Então, a gente tem 2 tipos de imunidade. Nós temos uma imunidade ativa, ou seja, aquela que dura por longos períodos, ou seja, é uma imunidade de longa duração. E nós temos uma imunidade passiva, que ela é de mais curta duração. Basicamente, a imunidade ativa, ela pode ser naturalmente adquirida ou artificialmente adquirida. Essa imunidade mais duradoura, naturalmente adquirida, ela é obtida quando a gente entra em contato com algum micro-organismo que gerou uma infecção ou uma doença, e nós desenvolvemos aquela memória imunológica, certo? E aquela que é artificialmente adquirida é pela administração de vacinas, ou seja, a gente entra em contato com aquele micro-organismo, porém ele vai estar ou atenuado, ou enfraquecido, ou é só um pedacinho de alguma proteína de membrana dele, certo? E vai fazer com que a gente tenha essa memória imunológica.
Por outro lado, nós temos ali a imunidade passiva, que ela tem uma duração menor. Ela pode ser naturalmente adquirida lá pelo recém-nascido ou pelo feto, transferida da mãe para o feto pela placenta ou da mãe para o filho pela amamentação. Ela é de curta duração porque assim que cessar esse tipo de contato, a gente vai perder a nossa fonte de células imunitárias, né? Quando vem dessa fonte naturalmente adquirida. E aí, essa imunidade passiva também pode ser adquirida de forma artificial pela administração de soros ou imunoglobulinas. Existem formas de apresentação de vacinas que também são de curta duração, porque geralmente são aquelas vacinas que apresentam só uma proteína ou alguma substância e não efetivamente o micro-organismo enfraquecido ou destruído para que a gente entre em contato com aquela substância. Mas existe um sinalizador que que tem uma resposta aí de memória imunológica mais curta, de menor tempo, certo? Mas basicamente o principal ponto forte das vacinas é esse desenvolvimento da imunidade ativa artificialmente adquirida, tá? Que ela é duradoura. Muito bem. E agora, então, falando sobre as vacinas, basicamente, vamos colocar aqui uma definição do que é uma vacina, tá? Uma vacina é um preparo biológico, ou seja, uma solução biológica que contém um agente semelhante a um organismo causador de doenças ou de infecção. Semelhante por quê? Porque pode ser o próprio micro-organismo, ele enfraquecido, ele destruído, ou ele fragmentado, e não de uma forma ativa, né, que vai gerar todas as repercussões graves de uma doença, não. Ela é feita de uma forma atenuada. Então, mesmo que a gente venha a ter sintomas daquele contato por aquele micro-organismo que está presente naquela solução da vacina, mesmo assim, aquelas repercussões elas são mais brandas e o nosso organismo é capaz de enfrentar aquela situação sem grandes prejuízos, bem tranquilo. As vacinas fornecem imunidade adquirida ativa para uma doença infecciosa, porque dependendo a principal forma de apresentação das vacinas gera uma imunidade duradoura, tá? Ao longo dos anos. O agente patógeno estimula o sistema imunológico do corpo, do nosso organismo, para reconhecê-lo como uma ameaça, destruí-lo, produzir anticorpos e memória imunológica, para que, quando venha a entrar em contato posteriormente com essa mesma substância, a gente já tenha adquirido as nossas defesas, os nossos anticorpos, para enfrentar aquele micro-organismo. Então, aqui, como eu já falei, né? Muitas vezes essa solução é composta por formas enfraquecidas ou mortas do micro-organismo, das suas toxinas, ou de uma das suas proteínas de superfície. Então, quais são as formas de apresentação das vacinas? Ela pode ser inativada. Quando que é inativada? Quando contém um micro-organismo lá inativo, ou seja, ele passou por processos químicos, físicos, baixou o pH, entrou em temperaturas, foi triturado, foi, enfim, foi amassado, arrebentado, enfim, aconteceram processos que
destruíram, mataram aquele micro-organismo, por isso ele é inativado. Como por exemplo, as vacinas de influenza, cólera, poliomielite, hepatite A, raiva humana, certo? Atenuada é quando a vacina, aquela solução, aquele preparo biológico, quando ele contém micro-organismos vivos, porém atenuados. Quando esses micro-organismos eles são cultivados no meio de cultura, que inviabiliza suas propriedades virais. Por exemplo, pega-se o micro-organismo, coloca ele numa plaquinha de Petri, coloca ele lá numa incubadora, porém fornece para ele somente, de repente, ali soro fisiológico e sal. Porém, para ele ser um micro-organismo viral, ele precisa de açúcar, para vocês terem um panorama. Então, mesmo que ele cresça naquele ambiente de soro com sal, ele não tem açúcar para poder se tornar um patógeno viral, né? Então, exatamente isso. Ele continua vivo, porém perdeu as suas forças. Este tipo de apresentação desencadeia uma resposta imunológica de longo prazo, certo? E essa daqui é a mais eficaz, ou seja, a mais duradoura resposta imunológica adquirida artificialmente. Temos como, por exemplo, febre amarela, sarampo, catapora, cachumba, rubéola, tá? Então, essas vacinas apresentam a forma atenuada do micro-organismo. Temos a forma toxoide, ou seja, é uma vacina, uma substância que contém os compostos tóxicos inativos. Então, aqui não tem substâncias orgânicas ou micro-organismos que seriam vivos, mas são toxinas, substâncias inorgânicas, porém que a forma de apresentação não é capaz de gerar algum problema de saúde. Como, por exemplo, a vacina de tétano e difteria. Contém as toxinas inativas, tá? Não tem micro-organismo lá, nem atenuado, nem morto, nem nada, certo? Temos o tipo de vacina de subunidade, que contém só um fragmento, uma proteína, um polissacarídeo de membrana ali daquele micro-organismo. Somente aquele sinalizador com o qual o linfócito é capaz de identificar a presença daquele micro-organismo. Como, por exemplo, temos aqui vacina da hepatite B e do HPV. Então, a vacina da hepatite B e do HPV são coletados só um pedacinho, só um fragmento daquela proteína de membrana, que é a sinalizadora, e é colocado lá num vetor para que o nosso sistema imunológico seja capaz de identificar somente aquela estrutura da membrana daquele vírus, no caso, tá? Porém, não vem o vírus completo, nem atenuado, nem enfraquecido, nem nada. Somente a substância identificadora dele, que é presente lá na membrana celular. Também temos vacinas conjugadas, ou seja, que contém estruturas também presentes lá no micro-organismo, que pode ser utilizado para identificar, para os nossos linfócitos identificarem a presença. Porém, esse tipo de vacina conjugada, ele desenvolve um período de imunização mais curto, como, por exemplo, é o caso da influenza B, certo? E aí temos também o tipo de apresentação heterotípica, que contém patógenos que são
desenvolvidos em outros animais que não humanos. Porém, quando entram em contato com o nosso organismo, não geram doenças ou sintomas. Como, por exemplo, o da varíola bovina e o da BCG. Para vocês terem uma noção, foi exatamente assim foi que começou esse estudo de vacinas, né? Através da varíola. Então, um pesquisador, até vocês vão ver no videozinho ali do TED que eu coloquei para vocês, teve um pesquisador que viu, né, observou um fenômeno nas vacas, que as vacas elas se recuperavam daquela contaminação e elas ficavam bem, né? E mesmo quando elas entravam novamente em contato com aquela doença, não sofriam tanto quanto na primeira vez. E aí esse pesquisador pegou uma punção, uma amostra do sangue da vaca e injetou numa criança que apresentava a doença. E essa criança se curou, né? Essa é a historinha lá que vocês vão ver no vídeo. E foi assim o primeiro experimento de vacina, certo? Pegando o soro da pessoa curada, no caso do animal curado, e injetando no indivíduo que estava contaminado, mas ainda não tinha não tinha passado pelo processo de reparo do processo imunológico, né? Então foi assim que surgiu ali a primeira vacina, o primeiro experimento com vacinas, certo? E ainda temos lá o tipo de vacina de valência, que ela pode apresentar aí diferentes cepas, né, numa mesma vacina. E aí a experimental tem vários tipos que ainda estão em desenvolvimento. Então temos lá vacinas ligadas diretamente pelo DNA, por uma sequência de DNA, enfim, várias outras que ainda estão em estudo. Então, basicamente, as vacinas, elas apresentam, né, geralmente componentes virais, não bacterianos, mortos ou enfraquecidos, que são capazes de gerar uma resposta imunológica para produzir anticorpos. Então, essas vacinas, elas preparam o organismo para que, quando entrar em contato com aquele agente patogênico, já tenha condições de enfrentá-lo e resolver aquela infecção de uma forma mais branda, certo? Ou que nem venha a desenvolver nenhum problema físico. Pensando nos profissionais da área da saúde, pelo contato excessivo que a gente tem com o paciente, pelo contato físico e próximo que temos com os pacientes, devemos estar devidamente imunizados de acordo com a NR32, né? Vocês lembram? Muito bem. E lembra lá que pela NR32 a gente, o local de trabalho precisa fornecer a possibilidade do trabalhador ter a imunização, né? Então, se é um hospital, o hospital precisa fornecer algum lugar que esse colaborador pode ter acesso à vacinação, certo? Então, como a gente já viu, segundo as normas ocupacionais, o profissional de saúde ele precisa ter este quadro de vacinas atualizado de hepatite B, tríplice viral, difteria e tétano e influenza. Então vamos lá. Vacina contra hepatite B. Ela é apresentada de forma líquida num frasco de unidose ou multidose, ou seja, aqui entra aquela situação de logística que eu falei para vocês.
Quando numa mesma ampola ela é multidose, ou seja, tem lá 5 ml e cada ml é uma dose, por exemplo, você precisa utilizar aquele frasco em 5 pessoas, porque são 5 doses, senão você vai ter que jogar uma dose fora, porque ela não pode ser utilizada ou guardada para ser utilizada depois, certo? Então, e existe essa forma que a gente diz inativada do vírus da hepatite, porque ele é todo triturado. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Hoje tá complicado, hein? Hoje tá. Vamos ver. Continua? Tá acabando já, pessoal. Tá acabando. Voltou? Sim, vamos acabar então. Basicamente, só vou passar para vocês aqui as, essas imunizações e vocês têm os videozinhos ali para assistir do TED, tá bom? A indicação da hepatite B lá para o recém-nascido, mas para o trabalhador em qualquer faixa etária precisa estar com a sua vacina atualizada. Deve ser feita em 3 doses, com 4 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda, e 5 meses de intervalo entre a segunda e a terceira. Tá? Tem a forma de aplicação aqui, porém, como não somos nós, fisioterapeutas, que aplicamos, podemos passar por essa parte aqui, tá bom? Tríplice viral. Tríplice viral é a vacina contra cachumba, sarampo e rubéola. Tá? Então, esta vacina também vai te proteger contra três cepas diferentes numa mesma aplicação. Tá? Então, existe esta utilização. Temos a difteria e tétano, que se chama duplo adulto. Também temos ela também está lá na penta, né? Que vão ser 5. Porém, existe essa daqui, indicada para proteção de difteria e tétano. Ela é aplicada em 3 doses via muscular. 2 meses de intervalo entre a primeira e a segunda dose, 4 meses de intervalo entre a primeira e a terceira dose. Precisa de um reforço a cada 10 anos. Isso aqui está lá no calendário de vacinas. Vacina contra a influenza, né? Contra a influenza, da gripe, basicamente. Como a forma de apresentação da vacina, ela não gera, como é a forma inativada ou atenuada do vírus, ela apresenta só um fragmento ali de estruturas, né, da membrana. Essa vacina ela não é muito duradoura, então precisa de uma dose a cada ano, certo? Para reforçar o nosso sistema imunológico. E aí, para grupos específicos, a gente tem algumas outras que são hepatite A, varicela, meningocócica, pneumocócica e a conjugada meningocócica C e a meningocócica B, certo, pessoal? Então, basicamente é isso que a gente tem de vacinação. Vocês têm duas missões, hein? Assistir os videozinhos do TED que eu passei para vocês
Não salvar, pode fechar. Assistir o videozinho do TED e fazer o esqueminha da resposta imunológica para apresentação ali da resposta inata e resposta adaptativa posteriormente, tá bom? Podem colocar quais células são envolvidas, quais processos, tá bom? Dúvidas, pessoal, com relação à nossa aula de hoje?